Quanto tempo demora para planejar e ir morar no campo? Depende da intenção da pessoa, da informação que ela tem e se ela está decidida a fazer essa mudança. Isso é que vai determinar o tempo que vai levar para a pessoa fazer essa mudança da cidade para o campo. Com uma boa informação, você pode fazer um planejamento num tempo relativamente curto. Mas tem gente que inclui no seu plano, por exemplo, se aposentar para depois fazer essa mudança. Então é óbvio que vai demorar o tempo que ela vai levar para se aposentar para depois fazer essa mudança. Não é necessariamente o dinheiro, a quantidade de recurso que você tem, que define em quanto tempo você vai conseguir alcançar essa vida no campo. Depende desse planejamento e depende de como você faz a mudança. Porque você pode mudar em condições onde você já tem mais estrutura no lugar e também pode mudar em condições com menos estrutura. Nesse vídeo aqui do lado, o João conta a experiência que ele teve quando era muito jovem e foi para o campo com 20 e poucos anos de idade, e ele foi com o que ele tinha simplesmente com uma barraca. Se você conseguir arrendar um campo hoje, você pode mudar amanhã. Então tudo depende das estratégias que você vai adotar, e as estratégias dependem da informação que você tem ou não. Assim como tu aluga uma casa na cidade, aluga um apartamento, tu pode também alugar uma terra, arrenda uma terra e tu pode ter mudado da mesma maneira. A questão é que tu pode também ir fazendo uma interface, um pouco na cidade, um pouco no campo. Fim de semana tu começa a ir e depois tu vai organizando, como muitas pessoas fazem isso. Às vezes começam aí já no sítio na quinta-feira ou na sexta-feira, ou depois do fim do trabalho, e tu vai fazendo essa transição. Então vai depender de quanta vontade tu tem para fazer essa mudança. Essa é que é a questão, ou seja, a intenção verdadeira de fazer essa mudança, porque as formas são inúmeras. Existe terra que tu consegue por comodato, tu pode fazer um arrendamento, pode fazer uma parceria com alguém, enfim, tem 1000 formas de tu fazer. O importante é decidir, eu quero fazer isso. E a partir dessa decisão, o universo começa a conspirar a teu favor, pode acreditar. Se você partir de um terreno que não tem absolutamente nada, onde você tem que, por exemplo, pedir que venha a luz, onde você tem que gerenciar toda a água, por mais que você tenha muito dinheiro, isso vai levar um determinado tempo, dependendo, obviamente, do que você quer fazer e dos serviços que você encontra nessa região. Se você amanhã alugar ou fizer um plano de comodato, como o João está dizendo, de um lugar que já está pronto, você simplesmente pega suas coisas e se muda para o campo ou no próximo final de semana. Agora, esse planejamento e a decisão do que fazer, eles dependem da informação. O plano, ou seja, a racionalização do que a gente vai fazer é rápida, porque na mente a gente consegue resolver as coisas com uma certa rapidez. Mas só que na prática, na lida com a terra, no fazer as coisas têm outro tempo, a natureza tem outro tempo. Então, quando a gente começa a fazer agricultura orgânica, por exemplo, você vai construindo o solo ao longo do tempo. Então, você vai ter uma horta realmente produtiva, realmente saudável, em mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio. Então, aí não importa o quanto você coloque de adubo, não importa o quanto dinheiro você tenha, você vai ter o tempo da natureza para fazer as coisas, para você ter um pomar que comece a produzir. Então você vai lidar também com o tempo da natureza para ter a sua vida no campo. E isso é a melhor parte, porque ver as plantas crescerem e ver tudo que você está colocando num espaço se formar é parte dessa grande conquista que é viver no campo. Então, basicamente, tu precisa de informação. Informação organizada é o primeiro recurso que tem para te fazer essa transição da cidade para o campo com segurança, com harmonia, sem dúvida. Porque quem está na dúvida não consegue fazer nada. Por isso que tem placa na estrada que diz assim, na dúvida não ultrapasse. Então, como é que tu rompe a dúvida? Com informação. Para romper a dúvida tem que ter informação. Ou seja, eu posso fazer tal coisa? Sim, tu pode fazer a mudança para o campo. O que eu vou fazer lá? E aí tu vai começar a criar esse universo na tua cabeça. O que eu pretendo fazer? Não é só para lazer, eu vou plantar, eu vou criar bicho, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E à medida que tu começar a correr atrás dessas informações, tu vai começar a trazer as soluções aos poucos. E aí tu pode fazer isso aí muito breve, muito rápido. Às vezes as pessoas se demoram na decisão da compra do terreno ou se elas vão alugar, o que elas vão fazer. E para a gente conseguir encontrar rápido o nosso terreno, a gente tem justamente que ter essas definições claras. Porque quanto mais a gente sabe o que quer fazer, mais fácil da gente encontrar aquele terreno que casa com essa ideia, que tem a ver com a coisa que a gente quer fazer. E também a decisão interna. A gente acompanhou um casal de alunos que não conseguiam se decidir pela terra, porque na verdade o marido queria um tipo de terra e a esposa queria outra, eles não entravam em acordo. Então é claro que eles nunca encontravam a terra ideal. Depois que eles se acertaram e conseguiram
conseguiram criar uma definição de como era o lugar que eles queriam, se era na praia, se era na montanha, se era perto dos familiares dela, se era perto da família dele, eles conseguiram finalmente encontrar a terra. Então as nossas definições do tipo de lugar que a gente quer viver, do tipo de atividade que a gente quer fazer, também faz com que a gente encontre o terreno com maior facilidade, porque o nosso olho vai estar apurado, buscando por algo definido, buscando por algo que você sabe que quer encontrar. Porque quando a gente procura sem saber o que quer achar, é óbvio que não acha. Então a decisão interna é o primeiro passo e o segundo passo é informação. E a partir daí tu vai chegar no teu cantinho e criar o teu pequeno Éden. Pode acreditar. Se tu não começa nunca a planejar, aí fica difícil realmente de conseguir fazer essa transição. Então começa com planejamento, começa com informação e aí com a informação tu vai fazer essa rota da cidade para o campo, que não tem nada melhor que sair da cidade para o campo. Porque a cidade, a maioria das pessoas já estão saturando do barulho, da poluição, do trânsito e de tudo mais. Então dá para resolver tudo isso abrindo a porteira para o teu pequeno Éden. Faça isso. Mas a porteira para os nossos paraísos, ela começa na informação. Sem uma boa informação, você não vai fazer um bom planejamento e sem um bom planejamento, você não consegue criar essa vida, não consegue nem encontrar o lugar para onde você poderia ir ou encontra o lugar errado. Nós também temos casos de muitos alunos que encontraram o lugar errado, depois que chegaram e investiram no lugar, viram que não era aquilo que eles queriam viver. Então, planejar com informação de qualidade, que vem da experiência, é a base fundamental para você encurtar essa distância entre o momento que você está vivendo agora e a sua vida no campo. Segue a gente aqui que a gente está trazendo uma série de informações sobre a transição da cidade para o campo. Como você pode fazer essa mudança de uma maneira efetiva, poupando tempo, poupando muito dinheiro e se esquivando totalmente da frustração que seria você planejar uma vida, investir todo o seu recurso e depois criar algo que não é o que você gostaria de viver. Acompanhe a gente aqui que sempre tu vai ter informação para poder fazer essa transição da cidade para o campo com segurança e com harmonia.